Olá pessoal, eu sou o Thiago Rocha da Afro TV e você está no programa Excelência Preta. Estamos falando diretamente do Inova Coworking aqui no Centro Financeiro de Salvador. E deixa eu te dar logo um spoiler do que você vai ver aqui neste programa. Conversas inspiradoras com executivos e empreendedores pretos, dicas sobre negócios e, claro, todas as tendências do segmento Black Money no Brasil e no mundo. E dando início ao nosso programa, temos aqui a presença do Izan Silva, da Dendezeiro. Cara, é um prazer grande ter você aqui com a gente para abrir esse programa. Que honra pra gente por tudo que vocês apresentam. Eu fiquei muito curioso quando eu vi o nome Dendezeiro. De onde foi que surgiu a ideia desse nome? Então, a ideia do Dendezeiro, na verdade, veio a partir do que a gente queria mostrar para o mundo mesmo, no geral. Porque desde que a gente criou a marca, desde que a gente olhou o que a gente criava e o nosso projeto e aonde a gente queria chegar, a gente já sabia que a gente queria dominar o mundo mesmo, né? Então, quando a gente pensou no nome, a gente pensou em um nome que, onde quer que a gente estivesse, onde quer que as pessoas vistam, quando elas fossem pesquisar, elas sabem que isso veio da Bahia. Porque a gente tem a Costa do Dendê aqui, e é o maior, né, lugar que tem de disposição do dendê e do pé do dendê, que é o dendezeiro. Então, a gente se inspirou muito nisso, de como é que a gente consegue levar a nossa Bahia para o resto do mundo. E a partir do nome foi de onde a gente tirou. E fora que tudo com Dendê fica bom, né, gente? Eu mesmo sou fã de acarajé. Uma das características de quem é empreendedor é a multitarefa, né? A gente acaba... Principalmente, eu também sou empreendedor, então você começa o projeto, você é a pessoa que produz o produto, você é a pessoa que faz o post, vai, responde nas redes sociais, pensa na publi, seja lá qual for o tipo de estratégia. Vocês, assim, como é que você e o Pedro, né, que a Dendezeiro é uma empresa, uma dupla, né, forte aí, você tinha que fazer um monte de coisa, teve que aprender outras habilidades. Conta pra gente. Nossa, assim, tipo, logo no início, quando a gente não tinha muita grana, a gente não tinha como contratar costureira, a gente não tinha como contratar fotógrafo. E sempre foram as duas frentes que a gente sempre se preocupou muito, né? No produto e de como a gente vende o produto também. Então, como nós éramos dois, ficou mais fácil a gente conseguir dividir as tarefas que a gente queria aprender. Pedro quis aprender mais o lado da costura e eu quis aprender mais as questões de fotografia, de edição, de postagem e tudo mais. E a gente aprendeu a desenhar e construir as peças juntos. Então, logo no início, claro, era muito difícil, porque no processo que você tem que mostrar a sua marca para o mundo ainda, as pessoas têm que conhecer, então, tipo, você precisa produzir, sabe, de um jeito mais rápido, assim, para poder as pessoas verem de maneira mais próximas. E sempre tem essa questão, né? Quando você tem uma ideia boa na cabeça, às vezes não é bom você ficar guardando muito para esperar o momento que você vai ter um dinheiro para ir você contratar uma pessoa para poder você fazer. Às vezes é importante que você tenha mesmo seja autodidata em algumas coisas e comece a movimentar. E foi a partir daí que a gente começou. Pedro começou a costurar aprendendo com vídeos no YouTube e eu aprendi a fotografar vendo vídeo no YouTube também. As pessoas que são próximas, não tinha câmera, pegava a câmera emprestado. Então a gente começou assim e graças a Deus hoje, para poder a gente conseguir expandir mais o nosso lado de criatividade, expandir mais o nosso lado de onde a gente quer chegar, expandir realmente a marca e os seus projetos, a gente consegue montar uma equipe que consegue assumir todas essas coisas, mas o processo antes foi árduo. E vocês são muito talentosos, né? Porque aprender essas coisas também não é qualquer um que faz, né? Muita gente, infelizmente, acaba parando no meio do processo justamente pela falta dessas habilidades, né? De conseguir tocar o projeto acontecer da forma como eles querem. Izan, fala pra gente dessa ideia que vocês tiveram de misturar moda e inclusão, né? Eu acho que isso é uma coisa que o público, quem consome conteúdo, quem consome a marca de vocês, de fato, deve ter muito prazer, né? Justamente por se sentir representado e por também ver o seu corpo de uma forma como a roupa de vocês, a marca de vocês valoriza, né? Independente da proporção corporal que você tenha. É isso, eu acho que não existe uma mistura de moda e inclusão. Essa mistura não existe. Moda é inclusão, porque moda ela é uma linguagem e o que a gente constrói é a forma da gente conseguir se comunicar. Então, se eu consigo me comunicar com você e a gente entende o que a gente está falando, é porque a gente aprendeu a falar, isso é algo nosso, isso é algo da gente, sacou?
Então, muito do que a gente construiu, muito do que a gente faz é algo que é nosso mesmo, de como a gente aprendeu, de como a gente se vê, de como a gente olha no espelho e fala, eu quero vestir roupa tal, eu queria estar assim, 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 assim. Então, o princípio da nossa criação é a gente conseguir falar sobre a gente. Eu acho que um dos grandes problemas quando a gente fala sobre empreendedorismo, às vezes, quando as pessoas querem criar e colocar seus trabalhos no mundo, é que a pesquisa sempre vai para fora primeiro. A gente sempre vê as referências de outros lugares, de outras pessoas, de antigas formas de se vestir. E o que, na verdade, o mercado precisa hoje em dia é de novas formas de se vestir. Eu acho que com o debate da inclusão, com o debate do empoderamento, as pessoas têm percebido cada vez mais de que elas querem se sentir e estar do jeito que elas são e do jeito que se faz bem. E, bom, a Dendezeiro, na verdade, nasceu disso, né? De como é que eu e Pedro, a gente queria se sentir bem. Então, quando a gente começou a pensar nessa primeira peça, que foi a peça piloto, que é a Jardineira Baiana, a primeira coisa que eu olhei para aquela peça e falei foi: eu quero uma roupa que fique confortável no meu corpo, que consiga se ajustar ao meu corpo, que não é padrão como a gente vê no mercado de PM, G e GG. A gente sabe que dentro dessas medidas existe uma infinidade de tamanhos que não são contemplados pela indústria da moda. E aí, quando a gente levou isso para a internet e falou sobre esse discurso de como a gente criou, de como a gente pensou, isso foi algo que impactou as pessoas e fez a gente começar a ter o sucesso que a gente tem. Porque as pessoas estavam esperando por isso. As pessoas estavam esperando por algo que conseguisse se comunicar com elas. Eu acho que essa é a grande sagacidade do momento para poder a gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre moda, falar sobre criação no geral, é a gente entender que o mercado ele já está inchado do que já tem e precisa de coisas novas. E essas coisas novas é a gente começar a falar sobre discursos nossos, sobre a linguagem nossa, sobre a linguagem sobre o nosso corpo, nossa raça, de onde a gente vem. Então a gente precisa falar sobre o que a gente tem ao redor sempre. É o mais do mesmo, né? Que a gente sempre ouve falar, Que né? sempre tá cansativo, assim, tipo, tanto que eu acho que a indústria do fast fashion hoje tipo, tá lá embaixo, e é por isso que tá todo mundo sempre em crise, é por isso que essa galera sempre procura esses novos criadores para poder fazer curadoria e tudo mais, porque os novos criadores têm a visão de como o mercado ele precisa andar a partir de agora. Você precisa contar uma história que consiga abraçar as pessoas que querem estar com você. E às vezes contar a história necessariamente é sobre você fazer uma pesquisa interna do que essa marca significa para você, do que esse produto significa para você, o que é que você quer levar para o mercado, como você quer que isso impacte na vida das pessoas e qual o diferencial que isso vai levar para as pessoas. E o empreendedorismo é justamente isso, né? A resolução de um problema que está lá e que alguém ainda não resolveu ou poucas pessoas ainda resolveram, né? Então, vocês viram essa brecha aí, entrou nela e está fazendo sucesso, né? Eu ouço você falar sobre a sua marca e vejo que parte de um lugar muito, muito pessoal, né? Então, de fato, a marca ela é uma forma de expressão também para vocês. Também gera conversas, né? E quais são as conversas que vocês querem gerar a partir da marca de vocês, a partir do que vocês representam, o que é que o público mais traz de feedback quando vestem a marca de vocês ou quando veem vocês na capa de uma revista ou representando o Nordeste fora também do nosso círculo aqui. Eu acho que isso é uma coisa até engraçada, porque às vezes as pessoas não compram o nosso produto, porque o nosso produto tem determinado valor, então tem pessoas que às vezes não conseguem acessar, e isso é normal. Mas as pessoas sempre trazem um feedback de conversa, tipo, às vezes você não compra a roupa, mas você quer falar ali, nossa, olha, isso aqui me inspirou muito, isso me trouxe um empoderamento, isso me trouxe uma felicidade, eu consigo me ver nisso aqui. Então acho que nosso discurso principal é a gente conseguir se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor mesmo. E é sempre um feedback maravilhoso que as pessoas passam, né? Então a gente sempre fica super emocionado, sempre fica super choroso. Então a gente vê um novo momento agora para moda, tanto nordestina quanto negra no geral, quanto não importa a representação que você traga do norte, antes existia cada vez mais um padrão e com a conscientização, com essa ferramenta que é incrível também, que são as redes sociais, onde a gente consegue promover debates, onde a gente consegue se conectar com as pessoas, a ideia de padrão ela tem se quebrado um pouco mais e aberto a oportunidade das pessoas conseguirem entregar seus produtos do jeito que elas querem entregar. Nosso primeiro desfile na Casa de Criadores, a gente colocou um piquenique com comidas do candomblé.
Que era justamente essa ideia da gente desmistificar de que a comida de candomblé é algo, sabe? Tipo, é algo que a gente se alimenta, é algo que a gente come. Eu mesmo faço acarajé dentro de casa. Eu aprendi a fazer, eu faço. Maravilhoso. Então, esse tipo de discurso, de debate é importante e é massa que traz essa aproximação das pessoas. Assim. Olha aí, gente, empreendedores, olha essa dica. Você precisa se conectar com o seu público, gerar conversas, muito mais do que só se posicionar ali tentando vender, né, algo para as pessoas. Porque, de fato, hoje em dia todo mundo já está cheio, né, de só receber propaganda, propaganda, propaganda. Falando de conversas, esse ano vocês geraram um burburinho muito gostoso que eu ri e gostei muito de ver, que foi o Capital São Paulo, né? Fala pra gente aí como é que foi isso aí. Quando eu vi a capa e vi a maneira que foram dispostas as informações e a maneira que foram dispostos os convidados, assim, óbvio que os convidados eles não têm, né, nenhuma questão, foram pegos de surpresa, acredito, do mesmo jeito que a gente foi pego, todo mundo. Mas a disposição e a forma que tudo foi construído, isso incomodou a gente falou, olha, vamos se posicionar mesmo, não vamos deixar isso pra lá, porque sempre que a gente vai deixando isso pra lá, as coisas vão aumentando, né? Então, a gente escolheu uma das fotos de um dos nossos primeiros editoriais, ensaios que a gente fez de nossas roupas. E fez uma reedição da capa, trazendo um pouco para o nosso universo. Sim. Eu acho que o principal da capa e o feedback principal que as pessoas passaram também é de que existiu durante muito tempo esse conto de que o dinheiro ele só gira no Sudeste. E que para poder as pessoas nordestinas e do norte conseguir fazer sucesso, elas necessariamente precisam sair de suas casas e ir para outro lugar. Só que a gente sabe como isso é sofrido, sabe? Tipo, desde músicas antigas a gente sabe de como isso machuca e como isso é sofrido. Gonzaga que diga. E aí foi uma das referências que a gente fez para poder construir o nosso texto. E aí é muito importante a gente ver que hoje em dia existe um movimento contrário. A gente entende que a pandemia ela é um grande problema, mas a pandemia ela trouxe algumas outras coisas que a gente pode aproveitar para o nosso caminho futuro. A gente consegue chegar no Sudeste sem necessariamente estar com os pés lá, e o Sudeste consegue chegar na gente sem necessariamente estar com os pés aqui. E talvez seja necessário para o Sudeste também colocar os pés aqui. E é o grande ponto que a gente tenta trazer com a capa. É de que a gente precisa fazer esse movimento de voltar para nossa terra e fazer com que o dinheiro gire aqui dentro também, que a gente se aproxime mais das nossas pessoas, que não seja necessariamente um movimento sofrido, e que as grandes empresas elas consigam vir para cá para poder apoiar os projetos, para poder investir nas ideias, sabe? Então, e de que aqui realmente é um mercado que tem crescido cada vez mais e que as pessoas também estão a fim de consumir. A gente... durante muito tempo foi o capital de São Paulo, porque foi a nossa mão de obra de ideias e de braços que a gente fez com que grande parte do dinheiro que gira lá continuasse girando. E eu acho que foi o grande lance que impactou as pessoas também. A gente recebeu muitas mensagens de gente chorando e falando como quer voltar para casa. Sim. E de como está se preparando e de que a capa e o texto inspirou elas a voltarem para casa. Nossa, foram muitas mensagens mesmo, muitas. Teve coisas até que eu chorei mesmo, realmente, porque sempre existem coisas que são muito fortes. E quanto à capa, lá para as pessoas do Sudeste, eu acho que também gerou uma grande revolta a capa original. E eu acho que isso levou também a nossa resposta a ter uma grande repercussão como teve. Assim. Focando agora um pouco no mundo do empreendedorismo, né? Eu sei que tem muita gente que está lá de casa vendo esse programa e quer aprender, quer dicas. A gente ouviu falar muito sobre as vitórias de vocês, mas eu queria saber agora, qual é o calcanhar de Aquiles? O que é que você acha que, como empreendedor, qual é a área dentro desse universo que você acha que mais carece de atenção, principalmente para quem está começando o negócio agora? Nossa, educação financeira em primeiro lugar. Acho que a gente é muito difícil também, às vezes, a gente falar sobre educação financeira, porque tem vários prazeres da vida que as pessoas querem ter e precisam ter realmente, sabe? Então, tipo, acho que um dos grandes problemas da gente foi a educação financeira mesmo, a gente conseguir se organizar nos primeiros momentos. E a gente não foi educado para isso, né? A gente não foi educado para isso, a gente não foi educado para liderar uma empresa. Então, a gente vai aprendendo e vai tomando esse lugar cada vez mais. Então, acho que foi um dos primeiros desafios da gente, foi isso. E eu acho que é a disposição de matéria-prima também. Eu acho que é um dos lances que mais preocupam a gente quanto marca de moda, mas a gente tem visto que
Está começando um movimento das pessoas olharem mais para cá, para investir em matéria-prima, porque aqui é um polo de criação muito grande. Mas eu acho que esses dois elos, esses dois picos aí foram um dos grandes problemas. A gente tem uma média soteropolitana de que os negócios, eles duram 2 anos, tem uma média de 2 anos de duração. E eu acho que existe esse senso justamente, existe essa resposta justamente porque a gente acaba não tendo uma educação boa para poder conseguir gerir um negócio, ter a estrutura, ter investimentos externos também para poder a gente fazer as coisas acontecerem, gerarem. Eu acho que são grandes problemas, mas eu acho que com estudo e com realmente a gente pressionando os órgãos que precisam mesmo olhar com mais cuidado para quem está criando, porque é quem gera muito dinheiro também. É uma das coisas, né? De quem é a mente criativa, geralmente tem dificuldades em organização financeira, né? Não é generalizando, mas a gente sabe que a mente criativa, ela é cheia de ideias, e às vezes é difícil conseguir comprimir isso tudo, né? Sim. E de fato, a educação financeira é uma coisa que derruba muita gente que tem ideias incríveis, que poderia de fato levar uma mensagem, levar um produto de qualidade incrível para as pessoas. E essa é uma área que, infelizmente, muita gente cai nelas e não consegue seguir, né? E, assim, tem um discurso que me preocupa muito, que é um discurso muito delicado mesmo, que é a questão de ser autodidata. É importante que, assim, a gente seja autodidata, mas não dá pra gente entender que por conta da gente aprender muita coisa com facilidade, que a gente consegue levar tudo nas costas. Então a gente não consegue lidar com tudo. A gente precisa alcançar com o braço até onde o braço vai. Se ele não consegue abraçar tudo, a gente precisa de ajuda. E ainda bem que estão sendo criados por pessoas negras também, por pessoas que entendem as nossas condições e até onde nosso financeiro vai e tudo mais. Projetos que conseguem abraçar com mais facilidades os empreendedores, as novas ideias. Tem uma pessoa que eu sou muito fã na internet, que eu adoro muito trabalho, a gente já trabalhou junto, é maravilhosa, que é Grana Preta, que ela tem esse viés mesmo de falar sobre esse lado econômico das empresas, ela presta consultoria, então, tipo, é muito importante que a gente busque outros profissionais para poder se aproximar mesmo, porque senão a gente não consegue lidar com tudo e as coisas, com o tempo, elas vão saindo do controle, e às vezes até porque a gente não quer, às vezes a gente não tem para pagar e quando a gente tem, às vezes a gente não quer. Então é importante a gente abrir um pouco a mão, a gente entender que a gente tem um lucro e que a gente queria realmente ter esse montante do dinheiro todo. Mas para no futuro, né, você ter o triplo, o quádruplo desse dinheiro, para você ficar um milionário como eu quero ser, você precisa abrir mão no início de alguma coisa para poder você ter uma pessoa mais especializada para te acompanhar. É aquele passo para trás para te impulsionar, né? Ver todo o cenário e seguir, né? Em uma palavra, Izan, o que é afroempreendedorismo para você? Uma palavra? Uma palavra? Uma frase. Que humilhação. Eu acho que é criatividade e resiliência. Eu acho que são os dois pontos, assim. Porque você precisa ter criatividade para criar, mas você também precisa ter resiliência para poder fazer com que o projeto ele ande. Então, acho que são os dois pontos principais, assim, que juntos fazem com que você tenha realmente uma empresa de sucesso no futuro. Cara, obrigado por esse bate-papo. Foi incrível. Tenho certeza que nosso público aí aprendeu muita coisa com a experiência de vocês. E a marca de vocês representam muito pra gente, pra moda, para o Nordeste, né? E a gente deseja para vocês todo sucesso. Nós da Afro TV estamos aqui de portas abertas, tá? Para sempre que vocês quiserem dar uma passada ou até vestir a gente aqui na Afro TV, vamos chegar lá nesse momento, tá? Certo. Gente, eu sei que você ficou curioso para conhecer mais esse trabalho. Quem quer acompanhar vocês? Como é que vocês estão lá nas redes sociais? Fala pra gente aí. Então, tudo nosso é Dendezeiro. Dendezeiro mesmo. No Instagram, Twitter. Para compra, a gente tem nosso link na bio, mas é www.dendezeiro.com.br. E eu acho que é isso. No YouTube também, para ver fashion film, essas coisas que a gente tem criado. Dendezeiro também. Eu acho que é tudo Dendezeiro. Perfeito. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de compartilhar geral. Ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo Excelência Preta, aqui na Afro TV.